Olá pessoal, nessa aula de hoje nós iremos introduzir capacitores. Eu digo introduzir porque eu vou dividir essa aula em duas partes, uma para essa semana e outra para a semana que vem. Porque eu quero deixar a associação de capacitores como uma aula à parte. Então nessa aula eu vou falar das fórmulas básicas e dos gráficos, as noções que vocês têm que ter sobre os capacitores individualmente. Bem, o que é, por definição, o que seria um capacitor? Um capacitor é um dispositivo, é um aparelho que ele armazena carga elétrica em função da DDP fornecida para ele, certo? Ele armazena essa carga elétrica para que ela possa ser usada se necessário, seja para acumular uma quantidade de carga e jogar de uma vez. Por exemplo, o flash de máquina, você percebe que quando você aciona do celular, por exemplo, ele demora um intervalozinho rápido e aí o flash acende. Por quê? Porque esse intervalo é um intervalo que leva até o capacitor carregar, e quando o capacitor atinge aquela carga, ele solta ela de uma vez para o flash. Então, por isso que tem essa pequena demora, é o tempo que leva para ele carregar. Pois bem, vamos para as fórmulas. Basicamente, vocês têm essas duas fórmulas, certo? Essa aqui é um pouco mais complicadinha, mas é a que melhor define o capacitor. Por quê? Porque se vocês forem analisar um circuito, um capacitor ele tem duas placas paralelas e aqui ele fica ligado ao circuito, certo? Essas placas elas não estão em contato. Então o que é que ocorre? De um lado tem um potencial, do outro tem um potencial. Aqui tem uma certa distância. Acaba que surge uma espécie de polarização aqui. Um lado fica positivo e o outro fica negativo, certo? Isso vai depender muito da interação entre as placas e da DDP jogada para o circuito. Nessa primeira fórmula aqui que a gente tem, o que a gente percebe? Primeiro, por que esse A de área, esse A quer dizer área, ele é diretamente proporcional à capacitância? Por quê? Se você por acaso aumentar a área dessas placas, fica lógico que a quantidade de cargas armazenadas também vai ser aumentada. Então, por isso que é diretamente proporcional. Se você aumenta a área, você aumenta a capacitância. Eu não falei ainda, mas esse C significa capacitância, que é a mesma coisa que quantidade de cargas que ele armazena. A distância. Bem, se você afasta as placas do capacitor, a interação entre elas diminui. Consequentemente, as cargas que vão estar em ambas, que uma acaba gerando na outra, também fica reduzida. Por isso, a capacitância, ou seja, a capacidade de cargas, de armazenar cargas, cai. Então, a distância ela é inversamente proporcional. E esse Ezinho aqui, esse Ezinho é um epsilon, uma letra grega, e ele representa a permissividade do ar. Ou seja, do meio, aliás, pode ser, se for outro meio, se tiver uma borracha, a permissividade do meio entre essas placas. Ou seja, quanto esse meio permite a interação entre as cargas, entre as placas. Tudo bem? Então, se a permissividade for maior, a interação é maior, por isso a quantidade de cargas armazenadas e, consequentemente, a capacitância também será maior. Esse valor do epsilon no vácuo, ele vai valer 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, mas esse valor não é necessidade de vocês saberem, porque todo vestibular é obrigado a fornecer, sob pena de anulação de questão, essa constante, porque não é algo tão que você percebe tanto no dia a dia e nem é algo tão geral, como por exemplo a carga elementar. Não é algo assim. Então isso você não precisa decorar, o vestibular é obrigado a fornecer, certo? Perceba que eu falei nessa constante Faraday por metro. O que quer dizer Faraday? Pois vamos para a segunda fórmula. A segunda fórmula que eu coloquei é a carga sobre a DDP.
Lembre que eu tinha dito que a capacitância é a quantidade de cargas que o capacitor consegue armazenar em função da DDP que está atuando sobre as placas. Ou seja, além dessa forma, eu também posso representar dessa forma. Qual é que está certa e qual é que está errada? As duas estão certas. Depende da questão, depende da situação. Você escolhe uma das duas e aplica, certo? Ora, se você observar para essa forma, você tem que a carga ela é dada em Coulomb, certo? A DDP ela é dada em Volt. Então, a capacitância acaba sendo Coulomb por Volt. E aí é que surge essa unidade que vocês viram eu falando. Faraday. Faraday, unidade de capacitância, ela vai equivaler a Coulomb por Volt, certo? E aqui eu chamo a atenção para vocês perceberem a questão dos prefixos, certo? Prefixo milli, que quer dizer 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Ou então de aumento também, quilo 10 ao cubo, mega 10 à sexta, giga 10 à nona e tera 10 elevado a 12. Por que eu chamo a atenção para essa questão dos prefixos? Porque observe essa fórmula. Se por acaso eu peço a capacitância, embaixo eu dou a DDP em volt, mas eu dou por acaso a carga em nanocoulomb, por exemplo, a capacitância, o Faraday, é Coulomb por volt, não é nanocoulomb por volt. Então você tem que se livrar desse nano. Por isso você pega esse nano e substitui pelo valor correspondente, 10 a menos 9. Depois que você faz isso, quando você resolver, aí sim as unidades vão estar Coulomb por volt e aí você vai encontrar o Faraday. Sempre fica atento a essa questão das unidades. Bem, outra coisa que é importante comentar, que eu tinha para falar também nessa aula, é com relação aos gráficos, certo? Tem algumas noções interessantes que vocês têm que ter, que são cobradas em questões, mas são bastante intuitivas. Se vocês conseguirem enxergar o lado matemático do gráfico, vocês percebem que não é tão difícil assim, que não precisa tanta memorização, basta perceber a lógica. Então vamos lá, vamos falar de gráficos. Gráfico. O gráfico que vai cair em questão para vocês é o gráfico referente à segunda fórmula, C igual a Q sobre U, certo? Então vai ser um gráfico que ele vai ter a carga aqui e aqui ele vai ter a DDP, certo? Como é que seria o formato desse gráfico? Vamos agora atrás de encontrar esse formato. A fórmula que a gente tem é C igual a Q sobre U, certo? C igual a Q sobre U. Se vocês lembrarem lá da matemática, uma função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b, ou então eu também posso dizer y igual a ax mais b, é a mesma coisa. Então eu vou pegar essa denominação, certo? Y igual a ax mais b. Pronto. Eu estou dividindo aqui porque eu vou trabalhar em paralelo essas duas questões. Vamos passar esse U multiplicando. Se C igual a Q sobre U, então Q igual a C vezes U. Q igual a C vezes U. Pronto. O que ocorre? Se vocês observarem para esse gráfico, os eixos dele, o que está no eixo X, na verdade, é U. E o que está no eixo Y, na verdade, é Q. Então, na nossa função, não vai ter Y, vai ter Q. E não vai ter X, vai ter U. Mas vocês percebem que há uma correspondência entre essas incógnitas que eu estou falando. Então, se vocês olharem para essa fórmula, onde eu tenho aqui o Q, ele equivale ao Y,
esse y aqui, dessa função, y igual a x mais b. Onde eu tenho o u, ele vai equivaler ao x. Esse x aqui, ó. Perceba que numa função do primeiro grau, o que acompanha o x é o a. Y igual a ax mais b, certo? Então, se o u equivale ao nosso x e o que acompanha o x é o a, então o c é o nosso a, certo? Nessa comparação que eu estou fazendo. Perceba que não tem mais nada além disso. Então, a nossa função do primeiro grau ela não tem b. É simplesmente y igual a ax. Novamente, o nosso y é o q, o nosso x é o u e o nosso a é o c. Se vocês recordarem lá na matemática, novamente, uma função do primeiro grau, que ela não tem o b, ela tem somente o a, ela parte da origem. E é o caso desse nosso gráfico. Eu vou dar uma apagada aqui, só para facilitar o desenho do gráfico, certo? Mas a fórmula que ficou foi Q igual a C vezes U, com esse U equivalendo, com esse Q equivalendo ao Y, com C com U equivalendo ao X e com C equivalendo ao A, certo? Essa comparação que eu fiz aqui, Q ao Y, C ao A e U ao X. U e o Q e o C ao que sobra, vai ser o A. Como eu havia dito, é uma reta que parte da origem, porque não tem B. Então, o formato do nosso gráfico vai ser basicamente esse. Vou marcar aqui esse trecho, delimitar esse trecho aqui, colocar esse ponto aqui chamado de Q também, e esse ponto aqui eu também vou chamar de U, certo? O que é que ocorre? A nossa fórmula é essa. Se vocês recordarem lá da matemática, o valor de A, y igual a ax, y igual a x mais b, o a ele é a inclinação da reta, ou seja, a tangente desse ângulo ela nos fornece o a da reta. Ora, na nossa equação, o a ele equivale ao c. Então, esse ângulo alfa ele nos fornece a inclinação. Então, eu sei que tangente do ângulo é igual ao A, que na nossa questão é a capacitância. Então, essa é a primeira relaçãozinha que vocês tiram, do gráfico, certo? Perceba que acaba sendo bem lógico. Se vocês analisarem, a tangente ela é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Nesse gráfico aqui, o nosso cateto oposto ele é composto por Q. E o cateto adjacente ele é composto por U. E o que é Q sobre U? Se vocês lembrarem, C igual a Q sobre U. Então a tangente vai ser C. Por isso que a tangente de alfa, ela não é igual, ela é numericamente igual. Porque se vocês lembrarem, tangente não tem dimensão. E aqui capacitância é em fase. Mas só um detalhezinho matemático. Outra coisa que vocês têm que perceber, se vocês lembrarem lá do começo, lá da eletrostática, trabalho é igual a carga vezes DDP, ou seja, trabalho AQ vezes U. Só porque trabalho, pela mecânica, trabalho é conversão de energia, ou seja, trabalho também é energia. Então, eu tenho que energia é Q vezes U. Certo? Nesse gráfico, a gente vai ter as duas relações, Q vezes U. Aí você fala, então eu poderia simplesmente multiplicar esse eixo por esse eixo. Não. Se vocês perceberem, na verdade, na física, quando a gente tem unidades que se relacionam, o que vai nos fornecer vai ser só o gráfico, vai depender do gráfico. Então, essa área A, que eu vou chamar aqui, essa área embaixo do gráfico é o que vai ser equivalente à energia. Então, a segunda fórmula que eu tenho aqui é energia igual a... Qual é a área sobre o gráfico? Se vocês observarem, isso aqui é um triângulo.
Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Aqui é a base, U, aqui é a altura Q, então dividido por 2. Q vezes U dividido por 2. Essa é a segunda formulazinha que sai. Fazendo um pouco de comparação, se vocês relembrarem lá da mecânica, um gráfico velocidade vezes o tempo, se vocês multiplicarem, fizerem o produto velocidade vezes o tempo, vocês vão encontrar o espaço. Só porque você não pega simplesmente os parâmetros e multiplica. Você calcula a área sobre o gráfico. Porque, na verdade mesmo, a nível superior, isso seria fazer a integral do gráfico, certo? Mas aqui considere simplesmente como a área. Então é o mesmo raciocínio aplicado de lá. Se você observar as unidades, o produto Q vezes U vai nos fornecer a energia. Então a área sobre o gráfico vai nos fornecer a energia. Se vocês observarem também, a razão Q sobre U vai nos fornecer a capacitância. Então a tangente do ângulo vai nos fornecer a capacitância. São essas duas relações que eu coloquei aqui. Tangente numericamente igual a capacitância, energia numericamente igual a Q vezes U sobre 2, certo? Agora eu vou pegar essa última fórmula que eu usei aqui, Q vezes U sobre 2, e vou trabalhar um pouco com ela, certo? Eu vou dar uma apagada aqui. E vou tratar agora só da energia. Tratar só da energia. Lembrando que aqui é a energia armazenada pelo capacitor. Energia. Eu tenho que energia é igual a Q vezes U sobre 2, certo? A área do triângulo lá. E eu tenho ainda, que eu vi lá atrás com vocês, que a capacitância ela é igual a Q sobre U, certo? A partir daqui surgem mais duas outras fórmulas. Mas essas fórmulas, elas são relacionadas, elas surgem a partir dessas duas. É igual aquelas do P igual a I vezes U e U igual a RI, que sai mais outras duas fórmulas, P igual a U ao quadrado sobre R e P igual a RI ao quadrado. Pronto, aqui é o mesmo raciocínio. A partir dessas duas também vão sair mais duas. E quais são essas duas? Bem, C igual a Q sobre U. Se eu passar esse U multiplicando, eu tenho que Q igual a C vezes U. Aqui eu tenho Q. Então eu vou substituir esse Q por C vezes U. Certo? Então vai ficar assim. Energia igual a C vezes U, que é o Q que eu substituí, vezes U de novo, dividido por 2. C vezes U. A gente vai ter U ao quadrado. Certo? Então eu vou apagar aqui e botar lá o U ao quadrado, porque é o que a gente vai ter. E aqui sai mais outra fórmula, certo? Bem, aqui eu isolei o Q. E se eu isolasse o U? Eu tenho que C igual a Q sobre U, certo? Ou então U igual a Q sobre C. Se eu substituir esse U por Q sobre C, eu vou ficar o seguinte. Igual a Q por 2 vezes U. U vai ser Q por C. Ora, em cima ficou Q vezes Q. Se eu multiplicar, vai dar Q ao quadrado. Então, aqui surgiu a nossa segunda fórmula. Perceba que não há necessidade de memorizar essas duas. A não ser pela questão de ganhar tempo. Mas você pode muito bem, se você preferir, você pode deduzir essa fórmula. De que forma? Você pega a da energia, que é Q vezes U sobre 2, lembrando novamente que é a área sobre o gráfico, ou seja, a área daquele triângulo que eu mostrei anteriormente. E você pega C igual a Q sobre U, que é a segunda forma da capacitância que eu mostrei lá no início da aula. Pega essas duas,
Essa segunda, você isola primeiro o Q, você isola depois o U e substitui na primeira. Pronto, a partir daí você encontra essas outras duas fórmulas. E eu peguei uma questão para trabalhar um pouco o que eu falei com relação às unidades. Que eu me referi para vocês tomarem cuidado. Eu peguei uma questão que era bem fácil, bem simples, mas trabalha essa questão das unidades. Ele nos dá um gráfico, é a primeira questão dos exercícios de fixação. Ele nos dá um gráfico, certo? Um gráfico que ele tem a carga dada em microcoulomb, certo? Lembrando que micro vale 10 a menos 6. E a voltagem é dada em volt, certo? Aí ele pega um trecho aqui do gráfico. Aqui ele diz que é 1500. E aqui ele diz que é 6. E o que ele nos pede é algo bem simples, é a capacitância. Como eu falei anteriormente, a capacitância é a tangente do ângulo, certo? Ou simplesmente você pode observar esse ponto e ver que se aqui é a carga e aqui é a DDP, como a capacitância é Q sobre U, eu simplesmente divido 6 por 1500. Só porque aqui você tem que se atentar ao detalhe que eu falei com relação aos prefixos. Porque aqui não é 6 coulomb, é 6 microcoulomb. Então, na verdade, a minha capacitância, que é igual à tangente desse ângulo, né, vai ser 6 microcoulomb, certo? Dividido por 1500 volt. Agora sim, eu tenho coulomb por volt, e aí eu vou encontrar minha resposta dada em Faraday. Pois bem, esse 6 com esse 1500, eu poderia simplificar por 3, ia ficar 2.500, e depois eu podia simplificar por 2, que ia ficar 1.250. Então eu vou fazer isso direto. 1.250, certo? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que se vocês forem fazer essa divisão por 250, vai dar algo um pouquinho mais trabalhoso. Mas vocês podem usar uma estratégia que eu utilizo bastante, que basicamente quando você tem múltiplos de 5 no denominador, você pode utilizar. Em que estratégia é essa? A estratégia é tentar transformar isso numa potência de 10. Porque múltiplos de 5, se você multiplicar por 2, vira múltiplos de 10. Então você pode tentar usar essa estratégia. Vamos lá. 250. Se eu multiplicar por 2, eu tenho 500. Se eu multiplicar por 4, eu tenho 1000. Opa, já cheguei na potência de 10. Então eu vou pegar essa fração, 1 sobre 250, e vou multiplicar por 4 de propósito em cima e embaixo. Para que eu vou fazer isso? Para transformar esse 250 em 1000. Lembrando que se eu multiplico no numerador e no denominador, eu não estou alterando a fração, certo? Porque eu posso simplificar e voltar ao que eu tinha antes. Então eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Eu vou ter 4 vezes 10 a menos 6. E embaixo eu vou ter 1000 ou 10 ao cubo. Lembrando aqui agora, eu tenho potências da mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 6 menos 3 dá menos 9. Então a resposta vai ser 4 vezes 10 a menos 9. Faraday. Se vocês observarem, nas alternativas dessa questão, não existe nenhuma alternativa que tenha esse 10 a menos 9. Entretanto, lá pelos prefixos de novo, nano vale 10 a menos 9. Então eu posso substituir esse 10 a menos 9 por nano. Então fica 4 nanofaraday. A resposta é a alternativa C. Mas por que eu escolhi essa questão? Porque ela pode trabalhar também outros aspectos, se a questão pedisse. Mais precisamente o que eu quero aqui, com relação à energia. Pronto, vamos calcular a energia armazenada por esse capacitor. Você tem a fórmula, certo? Energia igual a
energia igual a Q vezes U por 2, ou simplesmente você percebe que é a área sobre o gráfico. Novamente, porque a área, porque trabalha a carga vezes a DDP. E aqui a gente tem a carga e a DDP. Então, a integral, que seria a integral desse gráfico, nos forneceria a energia. Então, a área sobre o gráfico nos fornece a energia, certo? A carga que ele deu. Aqui a gente vai ter 6 microcoulomb, ou seja, 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. A DDP está aqui, ó, 1500, dividido por 2. Eu posso simplificar esse 6 com esse 2, vai dar 3, certo? 3 vezes 1500 vai dar 4500, vezes 10 a menos 6, certo? 4.500 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a 45 vezes 10 a menos 4. Então a gente vai ter 45 vezes 10 a menos 4 joules. Eu não vou terminar porque não é bem esse o objetivo. O objetivo é fazer com que vocês entendam a aplicação dessa fórmula. Entendam que a área sobre o gráfico nos fornece a energia. Então, sobre gráfico, o que vocês precisam saber é gráfico de carga pela DDP. É um gráfico de um capacitor. A inclinação do gráfico, ou seja, a tangente, nos fornece a capacitância. E a área sobre o gráfico nos fornece a energia, certo? E aí, as duas fórmulas iniciais completam o conteúdo básico da aula de hoje. Então é isso. Na aula que vem, eu irei falar sobre a associação de capacitores, certo? Mas essa parte inicial, ela é fundamental para a compreensão dos capacitores. Então eu preferi dar uma atenção maior a ela.